Bem, o protestantismo nas suas relações com a Revolução. E vamos ter que explicar isso, cada termo desse, porque vocês podem ver que em relação, nas suas relações com a Revolução. Mas que revolução é essa? Todo mundo gosta de chamar de revolução, um bocado de coisa, as coisas mais diferentes possíveis. Uma revolução, a tomada do comunismo na Rússia foi chamada de revolução. E a reação dos militares em 64 foi chamada também de revolução. Quer dizer, duas coisas completamente diferentes, mas com este nome de revolução. Então é preciso que a gente defina bem. E eu me servi aqui da definição que Monsieur Gaume foi um padre eminente, muito sábio, francês do século XIX, antiliberal, que escreveu muito sobre a Revolução. Se não me falha a memória, ele escreveu um livro sobre a Revolução e depois um livro maior, enorme, não sei quantos volumes, sobre o fenômeno revolucionário. Pois no século XIX se meditou muito bem, se escreveu muito bem sobre esse fenômeno, já que a Revolução Francesa ocorreu no século XVIII e os efeitos se fizeram sentir mais no século XIX. No século XIX, os católicos se davam conta de que as coisas estavam mudando muito radicalmente na Europa, né? Em particular na França, mas também na Alemanha, na Itália e outros lugares. E então vários autores começaram a estudar este fenômeno e há obras excelentes. Então, o Monsieur de Ségur, no nosso site eu coloquei um artigo sobre ele, traduzi um artigo sobre ele, um padre francês de muita grande virtude, cego, né? Ele pediu essa graça, ele pediu uma graça de uma doença quando ele estava celebrando a missa, que o mortificasse bastante, mas que não impedisse o seu ministério, quando ele estava celebrando a sua primeira missa. E aí ele ficou cego, pouco tempo depois. Mas não impediu o seu ministério, né? Ele inclusive escreveu, não sei como, ter tido gente para ajudá-lo, secretários, não sei. E o fato é que ele escreveu muito bem sobre vários assuntos e ele fez um livro reduzido sobre a Revolução. Outro, além de Monsieur de Ségur, também Monsieur Gaume. E Monsieur Gaume define assim a Revolução. Eu cito Monsieur Gaume no seu livro sobre a Revolução. Se arrancasse a máscara da Revolução e se perguntasse a ela, mas quem você é? Ela então responderia, eu não sou o que se crê por aí. Muitos falam de mim, mas poucos me conhecem. Eu não sou o carbonarismo. O carbonarismo foi um movimento maçônico do século XIX que trabalhou muito no chamado Risorgimento italiano, quer dizer, a unidade italiana. A Itália não existia até o século XIX, né? Não sei se vocês sabem. Eram vários estados, inclusive os estados pontifícios, que do Papa. E essa unidade foi feita destruindo os estados do Papa. E outros estados também, outros países. Então, o carbonarismo era uma espécie de seita maçônica que colaborou muito nisso. Bom, então ele disse, é o carbonarismo aqui a revolução? Não, eu não sou o carbonarismo. Nem o motim, as brigas, as confusões, como por exemplo agora há pouco com os policiais militares aí, essas confusões. Não é isso que é a revolução. Nem a mudança da monarquia em república. Eu também não sou a substituição de uma dinastia por outra, nem sou os distúrbios momentâneos da ordem pública, briga, uma greve, não é isso que é a revolução. Eu não sou as vociferações dos jacobinos, nem os furores da montanha, são partidos lá, revolucionários lá da França, né? Nem o combate das barricadas, briga, motim público, essas coisas. Nem o saqueio, nem o incêndio, nem a lei agrária, nem a guilhotina, nem os afogamentos. Eu não sou nem Marat, nem Robespierre, nem Babeuf, nem Mazzini, nem Kossuth. São chefes revolucionários. Não são eles que são a revolução. Esses homens são meus filhos, mas não sou eu. Essas coisas são as minhas obras, mas não sou eu. Esses homens e essas coisas são fatos passageiros, e eu sou um estado permanente. Diz aí. Primeiro elemento para se definir bem a revolução. Agora vai dizer o que é que ela é.
Eu sou o ódio de toda a ordem que não foi estabelecida pelo homem e na qual eu não seja rei e Deus ao mesmo tempo. Eu sou a proclamação dos direitos do homem sem preocupar-me com os direitos de Deus. Eu sou a fundação do Estado religioso e social em cima da vontade do homem, em vez da vontade de Deus. Eu sou, a revolução eu sou Deus destronado e o homem posto em seu lugar. O homem que chega a ser o seu próprio fim. Eis aqui porque eu me chamo a revolução, quer dizer, a inversão. A revolução deve ser entendida nesse sentido. É verdade que se costuma atribuir o nome de revolução com R maiúsculo à Revolução Francesa. Tem lugar aqui, né? Tá bom. Porque, de fato, a revolução tomou corpo de uma maneira muito visível. Ela apareceu na face do mundo a partir da Revolução Francesa, por causa da grande importância que tinha a França naquele tempo, né? E importância cultural, importância econômica, política, tudo isso. Então, uma ideia para se espalhar na Europa tinha que ter sucesso na França. Naquela época era assim. Comércio, isso, aquilo era a Inglaterra, mas para a cultura, essas coisas, política era a França. Para você vencer uma coisa, você tinha que vencer na França. Se você vencesse na França, espalhava no resto. Por isso, os revolucionários escolheram fazer um movimento, sobretudo ali na França, tirar a monarquia francesa. Tinha um ódio terrível da monarquia, em particular da monarquia católica dos Bourbon. E por isso se tomou esse nome, a Revolução. Mas de fato a Revolução começou já antes. Começou século antes. Já que ela é justamente essa tentativa que não acaba, é um estado permanente. Estado permanente, ela não acaba, não adianta. Se você pegar e botar tudo, entregar a todos os países, ela vai continuar mais coisa. E nós vemos isso hoje. Porque no século XIX se procurava o quê? Tirar a influência da Igreja Católica, a influência do sobrenatural. Se conseguiu, em grande parte. Parou aí? Não. Agora eles estão indo até contra a natureza. Não para, a coisa vai descendo e não sei onde vai parar. É um estado permanente, é preciso que a gente entenda isso. É um estado permanente. E justamente começou, se a gente for buscar as origens, justamente ela começou bem antes, no final da Idade Média. Ela estava latente ali, porque Satanás e os homens maus tentando derrubar a cristandade, mas ela começou forte justamente quando essa cristandade começou a quebrar. E isso foi a partir do século XV e sobretudo XVI. E quem deu o pontapé inicial foi justamente a Reforma Protestante. Portanto, a Reforma Protestante foi um grande auxiliar e, digamos assim, uma tropa regular de primeira classe para a Revolução, os inícios, sobretudo, da Revolução. E isso é que eu quero deixar isso bem claro para os senhores, porque o que aparece hoje a respeito do protestantismo é o contrário. O protestantismo hoje aparece como algo antirrevolucionário, como uma força conservadora e mesmo como uma força salvadora da sociedade. É possível que haja muito católico por aí torcendo para as campanhas protestantes deem certo, porque se não der certo vai aprovar aborto, vai aprovar casamento homossexual, vai aprovar isso, vai aprovar aquilo. E são os protestantes. E o pior de tudo, sabe o que é? É que em grande parte é verdade. Essencialmente não é verdade, eles são revolucionários, ainda que se ignore. Mas a aparência é essa. Porque eles estão lá lutando, estão conseguindo algumas coisas, só não piorou mais a coisa ainda nesse governo, porque eles fazem barulho, eles fazem campanha, sobretudo eles, porque os católicos é algo realmente vergonhoso em geral, é muito pouca coisa, né? Inclusive às vezes até eles fazem acordos, mais ou menos apoiam. Eu vi agora uma reportagem que apareceu aí no site, ligado ao Vaticano, sei lá, sobre um missionário velhinho aí na Amazônia, dizendo que ele trabalha com os Yanomamis e perguntaram a ele quantos Yanomamis índios vocês batizou até hoje. Graças a Deus, nenhum.
missionário na Amazônia. Quer dizer, diante de um sujeito como esse, um protestante aparece como uma pessoa, um santo quase, porque ele vai lá e batiza, o protestante vai lá com a Bíblia, não sei o que, e batiza o índio e modifica, e por isso é possível que acabe tendo mais índio protestante do que católico. Desse jeito vai acabar assim. E eles progridem, eles aumentam cada vez mais. Impressionante, a seguida desses católicos conciliares. Né? Então, isso pode dar uma tentação até no pequeno grupo, reduzido grupo dos católicos tradicionais, de achar que o protestantismo, afinal de contas, a gente pode considerar como uma força conservadora que está salvando a sociedade. Atenção, não é isso. Isso que aparece é um elemento acidental. Essencialmente, o protestantismo é algo de revolucionário. E isso que a gente precisa ver hoje, para a gente tirar essa impressão do protestantismo como algo que é conservador. Não, foi o protestantismo que é um dos primeiros responsáveis por esse estado atual de coisas. Foram eles que começaram esse processo. E por quê? Porque o protestantismo é essencialmente uma subversão. Já falei um pouco disso vezes anteriores, mas vale a pena insistir aqui para os que não estavam aqui, para relembrar simplesmente. Por que o protestantismo é uma subversão? Porque a religião de nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação, melhor dizendo, de nosso Senhor Jesus Cristo, revelação divina, que é exterior, veio de Deus para nós, ela, por disposição divina, só pode ser conhecida por nós por meio com intermediários. O que quer dizer isso? Quer dizer que as fontes da revelação são duas. Uma é a Sagrada Escritura, a Bíblia, a escrita. A outra é a tradição oral, os ensinamentos, etc. Foram transmitidos e depois consignados em determinados, nos Santos Padres, nas tradições litúrgicas, etc. Esse é o critério chamado remoto. Porque ninguém vai chegar e pegar a Bíblia e achar imediatamente ali a doutrina. Ele vai olhar uma série de livros com ensinamentos aqui e ali, ensinamentos que às vezes até parecem se contradizer. No Antigo Testamento, o Senhor manda matar os inimigos, matar mesmo, exterminar. Se alguém for ler o livro do Êxodo, sem um preparo maior, do Êxodo, dos reis, sem um preparo maior, a coisa não é brincadeira. Nosso Senhor manda exterminar e quando não extermina é castigado o rei. Porque não fez direito é coisa. É assim. Então a gente não pode tomar isso, como certos judeus talmudistas fazem por aí, e querer aplicar hoje. Vai virar genocida. Quer dizer, há textos na Bíblia que devem ser interpretados. A gente não pode pegar o texto sozinho, separado do contexto e interpretar, e tirar a conclusão e acabou a história. Então, essas fontes da revelação são um critério remoto. A gente tem que ter um critério imediato para nós, para conhecer o que é que Deus revelou para nós. E este critério é justamente o magistério. É o magistério que toma as fontes da Sagrada Escritura escrita e da tradição, e daí ele tira e vai explicitando a doutrina. Então, se a gente quer saber qual é a doutrina católica, imediatamente a primeira coisa que um católico faz é consultar o catecismo. Quando a gente quer ensinar a doutrina para a gente não chega, vá meu filho, para a criança. É possível que haja por aí na igreja conciliar isso. Vá meu filho, abre a Bíblia todo dia num lugar, olhe para saber qual é a doutrina de Deus. O menino vai lá, olha qualquer coisa ali. Um livro de mais de 1000 páginas, dificílimo. Que doutrina vai tirar? Algumas coisas aqui e ali, né? O que a gente dá, o que um católico deve fazer para instruir é entregar na mão do menino e aprender a decorar o catecismo. Porque ali está o ensinamento do magistério, que tirou daquelas fontes da Sagrada Escritura e da tradição e elaborou de uma maneira clara, definida, o que nós devemos crer e o que nós devemos agir, fazer para conseguir a vida eterna. Ali está tudo consignado, pequeno, é um livrinho pequeno. Depois, claro, você pode aumentar muito mais. Há catecismos também enormes, muito grandes. E depois, claro, você pode ler a Escritura, ler os Santos Padres, tudo isso.
mas dentro deste critério, o critério do magistério, que é o critério imediato. Como consequência, já que há um intermediário, é preciso que haja seres humanos que detêm esse poder de magistério para ensinar aos cristãos, os católicos. E porque, justamente, na prática, o protestante também tem o seu magistério, só que é falso. Não devia ter magistério. Eu já expliquei aqui. Se nosso Senhor, se nosso Senhor tivesse estabelecido que o ensinamento da revelação fosse transmitido diretamente da Bíblia para o homem pegasse a Bíblia e lesse e pronto, a doutrina entrasse. O Espírito Santo poderia fazer isso? Poderia. Só que haveria duas consequências. Primeiro é que todo mundo teria que aprender as coisas de uma mesma maneira. Não existiria seita protestante. Todo mundo ia aprender uma só doutrina. Se o Espírito Santo, ele ensinaria a mesma doutrina. Inclusive daria o jeito para fazer o Mobral com os analfabetos. Não sabia ler, o Espírito Santo, ele pegava a Bíblia e botava a doutrina dentro da cabeça. Não tem problema. Bom, não é o modo normal de nosso show agir, evidentemente. Né? E, em segundo lugar, a outra consequência importante é que não haveria hierarquia. Para que hierarquia? Você rejeita o padre, os protestantes rejeitaram. É lógico. Mas por que aceita o pastor? O que a gente vê aí é que eles são os mais submissos aos seus pastores. O pastor chega, ele diz, às vezes ele sabe, ele diz aquilo que ele aprendeu repetido, repete aquilo ali, aí você dá uma objeção e diz, isso aqui eu preciso ver com o pastor, não sei o que. Por que precisa ver com o pastor? Se o Espírito Santo está iluminando você aí, você não precisa ver nada, ele vai dar doutrina. Quer dizer, é algo de absurdo. Eles acabam rejeitando este poder de magistério. E Lutero, de fato, ele ensinou o princípio do livre exame, que tem uma semelhança muito grande com as correntes da gnose no século XV. Bom, são coisas que vêm há muito tempo. São heresias e movimentos não cristãos que ficaram incubados durante a Idade Média, porque o regime era forte, não aceitava essas coisas, então eles ficaram como que vivendo nas trevas, mas foram aflorando aos poucos, sobretudo a partir do Renascimento. E esses movimentos, essas correntes humanistas, que se ligavam a seitas secretas aqui e ali, elas tinham em comum, em geral, um ensinamento gnóstico, que ensinava que nós, cada ser humano, como se fosse uma faísca da divindade unida à alma do mundo, um ensinamento panteísta, né? E que, por esse motivo, todos os homens estão diretamente em contato com a divindade. Não precisa de intermediário, está vendo aí? O parentesco com o protestantismo não precisa de intermediário, você está em contato com a divindade. Não é isso que acontece com o protestante que vai na Bíblia para olhar? Aqui é a palavra de Deus. Ele está diretamente em contato com Deus. Ele lê aquilo e pronto, ele está com o ensinamento, ele está com a verdade, e ele diz que ele crê e, portanto, ele está salvo. É a influência dessas seitas. E há quem estudou bem, especialistas, né, que estudaram bem a doutrina de Lutero e a vida de Lutero. Parece que Lutero sofreu muita influência do maniqueísmo e de outras correntes gnósticas. Não, essa história de dizer que Lutero foi muito influenciado por Santo Agostinho ou coisa parecida, não se sustenta. Ele foi influenciado por correntes maniqueias, correntes gnósticas que justamente favoreciam esse contato da alma diretamente com Deus. Tanto é que ele acabou se comportando como um verdadeiro iluminado, que dizia perceber, Lutero dizia isso, perceber se um livro da Bíblia era inspirado ou não, pelo gosto e pelo sabor. Ele lia, ele percebia, isso aqui é inspirado, isso aqui não é inspirado. Boa essa, né? E quem quiser que discordasse, né? Quem quiser que discordasse. E por isso ele leu o Apocalipse e disse, na minha opinião, isso aqui não tem nada de inspirado, isso aqui não é. Certas coisas que iam contra a doutrina dele, ele dizia, isso aqui não é inspirado. Aí está fácil, né? Você lê o que você gosta é inspirado, o que você não gosta não é inspirado. Aí já está fácil.
Mas como é que ele ia conseguir evitar que os outros começassem a dizer a mesma coisa parecida? Que eles achavam isso ou achavam aquilo. Então, o início do protestantismo foi anárquico, porque um princípio como esse, do livre exame, só acaba levando a discussão, a esmigalhamento de doutrinas e de lideranças. Apareceu Lutero, dizendo que ele sabia interpretar a Bíblia. Depois apareceram outros. Do seu próprio círculo foram aparecendo outros, alguns até ligados a seitas estranhas, que também achavam que tinham direito. Bom, logicamente eles tinham mesmo. Se você parte do princípio errado do livre exame, eles também tinham o direito de interpretar a Bíblia. Então eles passavam a interpretar da sua maneira. Houve casos de seita protestante que surgiu de briga de botequim. Teve um famoso, não é o nome dele? Era Butcher, eu acho, não estou bem lembrado. Ele estava numa briga. Porque eles eram cachaceiros, né? Gostavam de reunir, ficar aquela confusão lá. E aí um lá brigou com ele. Você está pensando, você está com sua seita? Você pensa que eu não posso fundar uma, não? Eu vou fundar. Ele separou e fundou uma seita. E foi começando a aparecer, de tal maneira que virou uma coisa anárquica, revolucionária. Já havia até algo de marxismo naqueles movimentos, logo no início da reforma. Coletivização da propriedade, coisas parecidas. Houve movimentos desses. Aí o Lutero viu que o negócio estava se voltando contra ele, o que acontece muitas vezes nas revoluções. E aí ele começou a se apoiar no braço secular dos príncipes alemães e mandou reprimir. Houve uma revolta de protestantes que foi reprimida pelos príncipes alemães com o apoio de Lutero, que foram, acho que, mais de 100 mil mortos. 100 mil mortos. Porque ele, não, é para ir. Lutero escreveu, é para matar, é para isso, para aquilo, acabou. É isso mesmo. Quer dizer, o protestantismo acabou, para se realizar, ele teve que ir contra o seu próprio princípio do livre exame. Ele se estabeleceu como religiões nacionais. E não se queria obedecer ao Papa, mas se acabava obedecendo a Elizabeth da Inglaterra, a Calvino em Genebra, a Gustavo Adolfo na Suécia, etc. O jugo foi multiplicado. Porque cada um, o próprio Lutero ensinava isso como princípio, que o chefe de cada reino era também o chefe da religião. Até hoje, a rainha da Inglaterra é chefe do anglicanismo. Não sei como é o caso da Suécia, mas acho que sempre os reis têm uma certa importância sobre o culto da nação. Eles são como se fosse um papa, um pequeno papa. Acabou ficando a coisa nesse ponto. Porém, a ideia já estava disseminada. O livre exame. Em lugar da objetividade, Deus, que está fora de você e revela a religião para você, por meio de homens que são escolhidos por ele, e portanto é preciso, vem toda a tradição, o poder transmitido, etc., a hierarquia, etc. Em lugar disso, não. É o homem que lê a Bíblia e o Espírito Santo, como não é o Espírito Santo, mas é ele mesmo. Ele que tira as conclusões do livro e, portanto, é a inteligência dele que prevalece sobre o dado objetivo. Porque como é que você vai tirar um dado objetivo a respeito da Bíblia? Muitas vezes é dificílimo, por causa da dificuldade do livro. Então, o que vai prevalecer na prática é o seu julgamento, é a sua maneira de ver. Então, a partir desse subjetivismo na religião, se passou ao subjetivismo no pensamento. A filosofia moderna surgiu e se espalhou principalmente em países protestantes. Ela não se espalhou muito em países católicos. Depois espalhou, mas começou justamente nesses países. E o grande filósofo do protestantismo é Immanuel Kant, que surgiu séculos depois de Lutero, mas
Justamente ele sistematizou todas essas ideias subjetivistas e é o grande pensador moderno, e era um alemão, justamente lá das terras do protestantismo, um protestante piedoso até, dizem até que ele era um homem piedoso, cumpridor de dever, que tinha a hora todo dia de sair na rua, exatamente, as pessoas sabiam a hora do dia, da tarde, porque sabiam que Kant estava andando lá na tal praça, que ele fazia isso invariavelmente. Ele só deixou de fazer isso um dia, foi no dia em que ele soube da Revolução Francesa, que ele estava torcendo muito pela Revolução Francesa, ele nem saiu nesse dia, foi o único dia, antes ele sempre saía, era muito metódico, saía. Então, Kant foi o filósofo do protestantismo. Depois nasceu também do protestantismo o direito novo, quer dizer, o direito nacional dos povos se autodeterminarem, em que o poder do Papa diminuía bastante, não tinha quase, eles negavam o poder do Papa de influir nas coisas das nações, nas coisas que dizem respeito à moral, aos bons costumes, porque havia um poder do Papa sobre os reinos católicos cristãos da Idade Média. A gente estuda a história da igreja, é impressionante. É um fenômeno único na história da humanidade. Um poder espiritual que não era o mais forte. Havia os estados pontifícios, mas comparando com o Império Alemão, com o Império Francês, com o Império Inglês, não era grande coisa. E, no entanto, ele era capaz de derrubar o Império Alemão. Derrubar o príncipe. Não era fácil. Mas se chegava ao ponto do Papa decretar, tirar os súditos da obrigação de obedecer ao imperador. Porque esse imperador pecou, foi contra a igreja, fez tais e tais coisas, se tornou herético ou coisa parecida, e houve muitos casos durante a Idade Média. E o imperador caía. Às vezes ia pedir perdão ao Papa. Bom, nem sempre era sincero. Havia muita confusão. De tem ser humano, já sabe como é. Mas havia esse poder. Isso é único na história da humanidade. O poder desse teor. Havia a independência do Estado, mas havia o poder supremo do Papa nas coisas da religião, nas coisas, inclusive em coisas até materiais. Eles tinham poder disso. Esse direito foi suprimido em favor do direito do poder nacional. Justamente porque Lutero deu poder aos príncipes. Justamente onde estava a principal fonte de resistência ao poder do Papa era justamente naqueles estadozinhos que formavam o Império Alemão. Sempre eles foram renitentes. Sempre de vez em quando eles se levantavam contra o Papa, havia aquela confusão, aquela briga, aquela resistência. Não só eles, mas ali estava ali o foco principal de resistência. Então Lutero apareceu ali e entregou a eles o poder. Entregou a eles o poder. Para pôr ordem nas coisas, como ele dizia, e justamente nasceu daí o direito novo, o direito dos Estados nacionais se autodeterminarem sem levar em conta. Ora, sem levar em conta o poder da Sé Apostólica, significava que a cristandade se rompia, se quebrava. Cada um ia para um canto, cada um tinha a sua religião, cada um tinha o seu direito, etc. Houve uma reação forte da parte da igreja, foi a contra-reforma. Vieram as guerras de religião, que foram catastróficas. Foram milhares e milhares, centenas de milhares de mortos. Até que se chegou ao Tratado de Westfália. É sempre aquela coisa da revolução, né? Quer dizer, a revolução avança 2 e recua 1. Houve esse momento de convulsão geral social da Europa, durante o protestantismo. Eles tentaram tomar tudo. Até entraram um pouco na Espanha, na França quase ganham. A Alemanha chegaram a tomar toda. A Polônia se transformou em protestante durante algum tempo. Polônia foi protestante durante algum tempo. E outros países. Depois houve a reação da contra-reforma. Eles retomaram a Polônia, metade da Alemanha, mais ou menos. Ganharam a Espanha, a Itália, esses países mais latinos não foram muito atingidos. Ganharam na França. A França se tornou católica, venceu os protestantes. Mas lá no norte, Suécia, Dinamarca, norte da Alemanha, Noruega, ali eles não conseguiram. Então é sempre aquilo da revolução. Avançou 2, voltou 1. Então quem está na época da contra-reforma, mas nós conseguimos ganhar, tais lugares, então você perdeu, porque você não conseguiu tomar tudo. E a partir do acordo em que se reconheceu direitos
Quer dizer, um direito de um Estado não católico subsistir. Eles têm direito à autodeterminação. Pronto, a cristandade estava quebrada. Porque a partir daí, evidentemente, a revolução ia se aninhar desses países protestantes. Todas as forças revolucionárias foram se mudando pouco a pouco para lá, porque eles viam que, bom, aqui na Espanha está difícil. Os judeus que estavam na Espanha viram que a coisa estava difícil, a Inquisição estava ali. Foram para Portugal, está difícil aqui, também ficou difícil. Foram para a Alemanha, foram para aqueles países lá do Holanda, por ali, se instalaram ali. Inglaterra. E ali viram, não, aqui está mais fácil. Porque o protestantismo, ele tende justamente para esses estados autônomos, já que, não aceitando a direção unitária, eles próprios estabelecem os seus critérios. Estabelecendo os seus critérios, vem depois uma fase de esmigalhamento. Mas depois vem uma fase de acordo. Eles fazem um acordo. Bom, faz um acordo, todo mundo está brigando, mas faz um acordo, não é um acordo em bases de princípios profundos, mas em um acordo de circunstâncias. É como os políticos fazem por aí. Tem uma briga, eles fazem um acordo. Esses judeus, eles eram envolvidos com a maçonaria? Eles foram, pelo menos, os influenciaram muito na formação desses movimentos. Por quê? Porque a maçonaria, é difícil a gente saber exatamente a origem dela, mas o que já foi pesquisado até hoje, parece que o que ocorreu foi isso. Havia corporações de maçons. O maçom é um pedreiro, né? Chega na França e diz, fulano é maçom, ele é pedreiro. Não vai interpretar coisa errada, não. Maçom em francês é pedreiro, né? Então, o que ocorre é o seguinte, na época, na Idade Média, o trabalho era organizado em forma de corporações, onde se fazia isso justamente para evitar para se fazer o trabalho melhor e para se evitar as lutas, as brigas entre patrões e empregados. Era o contrário de hoje. Hoje se faz sindicato justamente para botar o empregado contra o patrão. Mas na época não, se fazia as corporações em que, nas corporações, os patrões e os empregados estavam ali juntos para fazer o trabalho o melhor possível. E essas corporações, elas tinham franquias, não pagavam certos impostos. Às vezes havia impostos até pesados, da parte de reis, etc. Então essas corporações conseguiam, eles eram livres de impostos. Por isso, as corporações de construtores, por exemplo, das catedrais, porque quem é que fez aquelas maravilhas na Europa, que a gente vê centenas? Aquilo não saiu do nada. Tinha que ter gente para fazer aquilo. Não existia os métodos de hoje. E mesmo hoje se empregaria muito empregado. Naquela época mais ainda. Eram milhares e milhares. Então ele tinha que organizar aquela gente para fazer aquilo ali. Como é que fazia um negócio daquele? Então, essas corporações que faziam as catedrais e outras construções, elas tinham liberdade de impostos. Daí se chamavam franc-maçons. Quer dizer, pedreiros livres. Eles eram livres de impostos. Mas eles eram simplesmente pedreiros. Com o declínio das construções de catedrais, sobretudo depois do fim da Idade Média, então essa gente ficou meio desempregada. Então, a partir daí, como ele tinha suas reuniões, ele tinha certas franquias, ele tinha privilégios, isso era cobiçado, a organização deles. Então, gente que não era pedreiro começou a entrar nessas corporações. Mas só que, ao invés de entrar ali para ajudar no trabalho de construção, se transformaram em corporações especulativas de pensamento. Portanto, era gente revolucionária que entrava ali naquelas organizações. Essa gente veio e parecia que era gente ligada a um movimento anticatólico, onde havia muitos protestantes, chamado Rosa Cruz. Eles entraram ali nessas corporações e a partir daí se mudou. Essas corporações, que eram corporações que tinham seus segredos profissionais, esses segredos passaram a ser segredos de doutrina, etc, etc. Se transformaram em seitas. Parece que a origem da maçonaria foi essa. Já existiam as seitas, já existia a cabala judaica, isso, aquilo, mas eles se valeram dessas corporações para formar as chamadas seitas maçônicas. E nessa formação, o protestantismo tem uma influência muito grande.
A maçonaria surgiu aonde? Onde é que a maçonaria oficialmente apareceu? Inglaterra. Em 1717. 200 anos antes da Revolução Russa, 1917. Foi justamente num país protestante. Porque lá era mais fácil. Quando eles passaram para a França, já houve alguns ficaram, o que é isso? E houve fiscalização, a polícia foi lá, fez confusão, eles foram perseguidos. Então eles passaram a fazer complôs contra o rei da França, porque esse era católico. Notem bem. Na Idade Média havia monarquias. Quando o protestantismo apareceu, passou a haver monarquias católicas e monarquias protestantes. Monarquias católicas eram a Espanha, Portugal, França, né? A Itália havia vários reis pequenos, era mais separado. Havia a Hungria, a Polônia. No norte havia as monarquias protestantes, Inglaterra, Noruega, a Suécia, né? Dinamarca, eram todas monarquias. Agora eu pergunto a vocês, qual é a monarquia católica que subsiste hoje? Só a Espanha, mas aí foi diferente, houve muita queda, houve muito problema. Depois, graças a Franco, houve conseguiu recolocar uma monarquia na Espanha. Foi um caso particular a Espanha. Só a Espanha e mais algum principadozinho mínimo aí, alguma coisa aí. Liechtenstein, que é católica também. Mônaco. Mas Liechtenstein eu acho que é menor do que muito sítio aí no Brasil, né? É um negocinho mínimo. É Mônaco. Mônaco, que é menor, acho que é menor do que esse terreno aqui, não sei, talvez. É mínimo, quer dizer, só a Espanha. Mas são monarquias, padre. Sim, católicas. mas veja bem, ninguém está negando isso, mas eu quero dizer que subsistiram. Mas só nesses casos. Agora, vá para o norte da Europa. A Inglaterra é monarquia, a Noruega é monarquia, a Suécia é monarquia, a Dinamarca é também monarquia. Quer dizer, a grande parte das monarquias protestantes foram preservadas, mas as católicas foram destruídas. Estão notando? Esses dois países, Letônia, Estônia e Lituânia, são monarquias, né? Não são. São ex-repúblicas, porque eles estavam na mão dos soviéticos. Mas A Soviética destruiu tudo ali, botou comunismo. É claro que não ia ficar de acordo com a monarquia, né? E, então, justamente, por que as monarquias protestantes foram preservadas? Justamente porque essas monarquias já nasceram liberais. Já nasceram liberais. Enquanto que as monarquias católicas eram católicas, elas não aceitavam o liberalismo. Então, as protestantes foram preservadas, as católicas foram destruídas. Em geral, a tendência de um católico, num país católico, é achar que a religião é a católica, ponto final. Os católicos, em geral, têm isso. Hoje não, com o ecumenismo, com isso, com aquilo, mas antigamente era assim, a religião era católica, o resto aceita, um grupinho aqui ali. Então, quando ele larga a religião também, católica, a tendência dele é largar tudo. Se transformar num antirreligioso. Enquanto que o protestante já nasceu numa religião meio liberal, que aceita a convivência com outros grupos, que são vários grupos, então ele não se torna assim tão antimonárquico. Então, pode até acontecer que ele se torne mais moderado do que um católico apóstata. É isso que é. Ora, desta subversão, justamente, o protestante nasceu, como acabei de explicar aqui brevemente para vocês, toda essa subversão do orbis Christianus, que foi a grande vitória da Revolução. A Revolução começou aí. Ela começou aí. Então, por que então nós pensamos, a impressão que se passa a todo mundo aí é de que o protestantismo é algo de conservador? Justamente porque a Revolução ela tem duas fases, e essas duas fases elas não devem ser entendidas de uma maneira absoluta. Elas devem ser entendidas de uma maneira relativa em termos de predominância. Eu me explico. O princípio é solver ac coagula, quer dizer, dissolve e depois refaça. Junte. Dissolva e junte de novo. Dissolva e junte de novo.
O dissolver, o destruir é a fase mais violenta. Mas ninguém pode viver na dissolução completa, na destruição completa. É preciso refazer a coisa, claro. Esse pessoal quer organizar a sua vida, eles querem o céu deles aqui na Terra. Ele quer que tudo seja organizadinho. Querem viver no pecado, mas organizadinho, mais ou menos. E Monsieur de Ségur diz que, cito, né, a esse respeito, a história do mundo é a história da luta gigantesca de dois chefes de armada, de exército. De uma parte, Cristo com a sua Santa Igreja. Eis aí. Esse é o lado, essa é a verdadeira, se a gente pode chamar assim, direita. Do outro lado está Satã com todos os homens que ele perverteu e que ele coloca sob a sua bandeira maldita da revolta. Revolta. Onde há revolta, eis aí. A revolução agindo. O combate foi sempre terrível. Nós vivemos no meio de uma das fases mais perigosas. Já há 150 anos que ele escreveu isso, mas que continua até hoje. Só está mais sofisticada a coisa, mas é essa fase. Que é a fase da sedução das inteligências, e a fase da organização social, organização, não é desorganização, é organização social, daquilo que, diante de Deus, é desordem e mentira. Se pode organizar uma desordem, uma mentira? Pode. Contanto que se trabalhe de maneira seletiva. Isso se mantém. Bom, não deveria se manter, a longo prazo não se mantém, mas pode ser mantido de maneira artificial. Na minha opinião, eu acho que todos esses meios artificiais que o homem desenvolveu, informática, todas essas coisas que em si mesmo não são ruins em si mesmos, mas cuja utilização é sobretudo para o mal, é porque eles eles possibilitam um controle artificial das populações. Vocês podem ver, por exemplo, o fenômeno da fome. A fome hoje é um negócio seletivo. Tem fome onde eles querem. Se eles não quiserem, não tem fome. Porque eles já têm uma produção tão grande de alimentos, graças a quê? Porque hoje nenhum de vocês aí pega na enxada para produzir alimentos. Vocês vão no supermercado comprar. Mas ninguém pega na enxada, acho que aqui só eu talvez, que pegou na enxada para fazer uma roça. Mas ninguém aqui fez. Ora, há séculos atrás, era justamente o contrário. Todo mundo tinha que trabalhar só do seu rosto para trabalhar e tirar o sustento. Até as mulheres iam para a terra trabalhar. Hoje não precisa, é uma libertação imensa, graças à tecnologia. A cabeça do homem desenvolveu isso. Mas para que eles utilizam isso? Justamente porque, é só um exemplo, eles utilizam isso para evitar a perda de controle, porque eles sabem se o ser humano ficar com fome, ele fica doido. Ele começa a se revoltar. E aí, como é o sistema? O sistema tem que ser mantido. Então eles mantêm aqui e ali, quem está se submetendo está tendo um crescimento econômico bom. Quem não se submeter, atenção, as taxas vão baixar, as empresas de avaliação vão baixar a nota dos empréstimos dele. Os judeus. Bom, e justamente vai baixar o nível de confiança e depois as taxas de crescimento vão crescer e aí vai começar a aparecer as primaveras aqui e ali, financiadas por, que vão fazer aqui movimentos e o regime vai se desestabilizar. Então, submeta-se que você vai ter crescimento econômico. Os daqui estão muito bem submetidos. E por isso o Brasil progride. Quer dizer, essas formas de controle estão baseadas em desordem, porque as pessoas estão na desordem, no sentido mais profundo do termo, estão no pecado, vivem na mentira, mas há uma certa organização, ninguém pode negar isso. Há certa organização. Porque eles têm os meios de manter isso. E por isso eles conseguem que até hoje o mundo não explodiu numa guerra. Era para ter explodido. O que tem de ódio aí por detrás é esse pessoal aí. Cada país mais forte desse esperando a vez de me vingar. Ele engole, ele aguenta, ele vai mantendo, faz um acordo, isso aqui ele vai mantendo. Até quando, eu não sei. Porque Deus está por trás de tudo. Mas eles estão nessa fase. Então, o que prevalece hoje é o coágula. Estão entendendo? Não é o solver, não é o dissolver, é o juntar. É o que prevalece. Não quer dizer que não haja dissolução, não haja destruição. Há sempre destruição. Mas a predominância é da construção de uma nova ordem mundial. É o que se fala hoje. Todo mundo fala isso de boca cheia, não sabe nem o que é, mas fica falando. A nova ordem mundial de a civilização do amor, se preferir. A civilização do amor, coisa parecida. Os maçons disseram que agora é a época do Espírito Santo, né? Porque é Deus Pai, Deus Filho, agora
Justamente, então, é a construção de uma nova ordem. Então, essa construção é em cima da desordem e da mentira. Então, ele não pode admitir nosso Senhor Jesus Cristo, é claro. Sobretudo, o catolicismo. Isso aí eles não querem nem saber. Mas também tem esses ignorantes aí com a Bíblia na mão, falando de Jesus Cristo, de aceitar Jesus Cristo também. Esse pessoal hoje se torna um incômodo para eles. Estão entendendo? Porque eles foram úteis na fase do solver. Mas agora, na fase do coágula, eles são um infortúnio. Eles não estão dentro do esquema agora. Eles foram ultrapassados pela Revolução. Eles foram ultrapassados. Os protestantes foram ultrapassados pela Revolução. Mas atenção, isso não quer dizer que eles não sejam usados ainda para destruir. Há 40 anos atrás, o Brasil era quase totalmente católico. A Revolução já estava na sua fase do coágulo, da predominância do coágulo. Só que, Brasil 94% de católico, não pode um negócio desse. Tem que diminuir, claro, país católico desse jeito. Qualquer coisa que o Papa disser aí, como é que a gente vai aprovar o aborto? Como é que a gente vai aprovar casamento, isso, aquilo, outro? É preciso que o catolicismo perca a sua influência. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente chega, Jesus aí, não isso aqui. Eles vão brigar com a gente. Não, rapaz, tem que ser esperto. Você bota o protestante com a Bíblia debaixo do braço e vai falar de Jesus Cristo. Vai lá nessas rocinhas desse pessoal, começa com a Bíblia, aqui, palavra de Deus. O católico sabe que a Bíblia é palavra de Deus, mas o católico sabe porque ele recebe isso como doutrina da hierarquia. Mas o protestante mostra isso e age como ladrão, como parasita. O católico aceita o princípio e a partir daí ele começa a tirar a fé católica do sujeito. Isso só vale com o católico. Se fosse um maometano, que ele chegasse com a Bíblia, o povo dizer, não, isso aí, o livro é o Corão, acabou. Mas com o católico isso pega, esse embuste pega. Então, o protestantismo foi financiado altamente pela maçonaria, justamente para começar a pôr raízes aqui no Brasil, na década de 50, 60, depois do concílio nem se fala, começou a aumentar de maneira impressionante. E foi justamente um auxiliar poderoso na Revolução, também mesmo nessa fase. E ainda talvez ainda seja. Só que agora ele já tomou tão grande importância que para as esferas mais elevadas da Revolução, eles são já está demais também. Porque agora são eles que estão indo contra aborto, isso, aquilo. Eles conseguiram muita coisa para desorganizar completamente o Brasil, a igreja, etc. Conseguiram muita coisa, mas até hoje a gente não conseguiu o aborto, porque não é protestante agora, está atrapalhando o negócio. Então, por isso que o protestantismo dá essa impressão de alguém que está reagindo. Bom, eu não julgo as pessoas. Pode haver muito protestante aí de boa fé que está achando que não é isso, é o movimento como tal. O movimento como tal é um movimento revolucionário. E por isso a gente tem que ter noção disso, a fim de que a gente saiba tratar e encarar esse fenômeno. A primeira coisa que a gente tem que fazer não é tanto essas causas separadas aqui e ali, em que a gente se une aos protestantes porque eles estão agindo bem, isso aqui. Não. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fortalecer o catolicismo, nosso catolicismo, e espalhar o catolicismo, e retomar dos protestantes, converter os protestantes. Na medida que o verdadeiro catolicismo se tornar mais forte, a revolução recuará. Esse é o dever principal. Não são tanto os acordos de circunstância, mas é a formação de princípios e a verdadeira vida católica.